Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez aí, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje para comentar um outro assunto muito importante. Aeróbio em jejum queima mais gordura? Será? É um assunto muito polêmico também e essa é a finalidade do canal aqui, o Área de Treino. Esclarecer esses assuntos sobre treinamento físico, avaliação física, condicionamento, emagrecimento, toda a parte metabólica, o metabolismo do nosso organismo. Será que realmente se você fizer jejum e for treinar, você vai perder mais gordura? Será? Eu vou comentar aqui para esclarecer de uma maneira bem objetiva. Primeiro, o que é jejum? Bom, se você ficar 5, 6 horas sem se alimentar, você está em jejum de 5, 6 horas. Se você for treinar após esse período de 5, 6 horas, você vai perder músculo, massa magra? Não, se você estiver bem alimentado nos dias anteriores e ficar 5, 6 horas sem se alimentar e for treinar, não vai perder músculo. Por isso que muitas pessoas causam essa polêmica aí fora. Eles não perdem massa magra, conseguem hipertrofiar e ficam às vezes 5, 6 horas sem se alimentar. Isso é o ideal? Não. Perde músculo? Também não. Por isso causa essa polêmica aí fora na internet, nas reuniões, nos cursos, nos congressos. Então por isso a gente está aqui para esclarecer. Então, jejum de 5, 6 horas não perde massa magra. Mas isso não é bem um jejum na definição. Por exemplo, se você for fazer um exame de sangue, você tem que ficar 10, 12 horas em jejum. Você vai treinar, ficou 10, 12 horas sem se alimentar. E tem esse hábito, depois do terceiro, quarto dia fazendo isso, você vai começar a perder músculo, sim. Por quê? Para você metabolizar gordura, você precisa ter sempre um pouco de carboidrato no corpo. É o pão, a massa, o macarrão. Você precisa ter um pouco de carboidrato no seu tanque, como se fosse um tanque de carro. Você não pode deixar esse tanque na reserva. Então você tem um pouco de carboidrato no corpo, isso é importante, porque para metabolizar completamente a gordura, os lipídios, a gordurinha que você tem, o corpo precisa pagar a conta aí com um pouquinho de carboidrato. Agora, se você tem o hábito de fazer uma restrição de carboidrato, não ingerir carboidrato, ou então ficar 12, 14 horas sem se alimentar, principalmente do carboidrato, o que acontece? O metabolismo da gordura fica incompleto. E aí vai formando aqueles corpos cetônicos. Isso é como se fosse uma gasolina batizada que você está dando para o seu carro. Uma gasolina ruim. Lá na frente você vai pagar o preço por estar usando essa gasolina ruim, que são os corpos cetônicos. É o metabolismo incompleto aí das gorduras. Isso não é certo. Nosso corpo não foi feito para viver à base de corpos cetônicos. Então, se você está acima do peso e quer emagrecer, você tem que procurar, claro, um profissional, um professor de educação física, um médico, um cardiologista, uma nutricionista, um médico do esporte que vai te orientar. E eu estou comentando aqui, explicando nesse vídeo. Você vai ter que fazer uma restrição calórica, ingerindo todo dia, sim, carboidrato, gordura e proteína, vitaminas, sais minerais e água. Nosso corpo tem que ingerir tudo isso e muito mais todos os dias. E você fazendo uma restrição calórica, 5, 10%, e aliado ao que eu vou falar agora com o treinamento e essa alimentação, você começa a emagrecer perdendo gordura e não músculo. Aí as pessoas falam, mas se você diminuir um pouco a dieta, a ingestão calórica, seu metabolismo cai. Sim, se você tirar 5, 10% da ingestão calórica diária, calculado pela sua taxa metabólica basal, o nosso organismo tende a diminuir um pouco o metabolismo, já que você come menos. O que você vai fazer para não deixar seu metabolismo cair? O treinamento físico, o aeróbio e a musculação, que vão acelerar o seu metabolismo. Perceberam? É assim que se perde gordura. Depois de 3, 4 meses, o aeróbio intervalado, que eu já comentei nos outros vídeos, o resistindo com hipertrofia, você vai aumentando a quantidade de músculo no seu corpo, acelera o metabolismo, vai perder gordura inclusive no período que você está dormindo, e é assim que se condiciona uma pessoa e se emagrece com saúde, e não tirando o carboidrato, e não fazendo jejum de 12, 14 horas. Aí as pessoas falam, mas certa pessoa emagreceu. Bom, é claro, a pessoa geralmente tinha péssimos hábitos alimentares. Era sedentária, comia de tudo. Claro, você fecha a boca, para de comer, alguma coisa vai reduzir seu peso na balança. É óbvio, mas isso não é saudável. Não é saudável. A pessoa não vai conseguir tornar isso como hábito, não vai conseguir fazer isso eternamente, para sempre. Isso não é saudável. Então, em alguns momentos,
radicalizam a dieta e a pessoa perde peso e perde músculo também na balança. A pessoa pesa menos na balança, mas perdeu músculo. Mas isso é um radicalismo da dieta, tem que ter orientação de profissional. Uma outra pessoa são exceções, mas via de regra isso não é certo. Não é certo. Você quer emagrecer, perder gordura? Sim, tem que se alimentar, fazer restrição calórica com o profissional que vai te calcular quanto menos você vai comer naquele dia, ingerir. Todo dia tem que comer carboidrato, gordura e proteína. Outra informação metabólica da fisiologia do exercício. Você vai ingerir o carboidrato? Sim, como nós falamos aqui, como eu estou falando. Mas, por exemplo, metabolicamente falando, se você quer emagrecer perdendo gordura e não músculo, você vai sim sempre se alimentar 1 hora e meia antes do treino, mas se o objetivo for emagrecimento, com um pouquinho mais de proteína. E uma gordura saudável, um abacate, castanha, nozes, amendoim. E evite o carboidrato 1, 2 horas antes do treino. E depois do treino também você se alimenta com proteína e uma gordura saudável e espera um pouquinho mais para ingerir o carboidrato. 2, 3 horas pós-treino você ingere o carboidrato. Por quê? Isso auxilia no emagrecimento, perdendo gordura e não músculo. Por quê? Pré-treino, você evita o carboidrato se você quer emagrecer, mas vai treinar alimentado com proteína e gordura. E aí você evita que tenha um pico de insulina. Insulina é anabólico, então ele prejudica a lipólise. Tá vendo como as pessoas confundem e falam, então já tira o carboidrato e não come? Não é bem aí. Não é bem por aí. Então você evita o carboidrato pré-treino e pós-treino. Você atrasa, você evita ingerir perto do período do treino. Ah, mas depois do treino, como é que eu reponho o que eu gastei de carboidrato no treino? É o lactato. O ácido lático e o lactato vão passar no fígado, vão ser convertidos a piruvato, e esse piruvato vai pagar a conta do glicogênio, o carboidrato que você gastou no treino. Aí você, até umas 2 horas pós-treino, não ingere carboidrato e proteína e gordura, sim. E o que acontece? A insulina vai manter baixa e vai priorizar a lipólise pós-treino. E além disso, o seu hormônio de crescimento, o GH, vai estar elevado pós-treino, porque você não ingeriu carboidrato logo em seguida do treino. Tá vendo? São medidas simples e objetivas que eu estou comentando aqui nesse vídeo para esclarecer de uma vez por todas. Isso é bioquímica, é bioenergética. O nosso corpo nesse planeta Terra funciona dessa maneira, sem radicalismo.